O ruído metálico ressoava pelo acampamento, como se o próprio ar tremesse de tensão. Sob o sol escaldante, quando as pedras sob os pés já queimavam as solas, centenas de guerreiros brandiam espadas, que pesavam o dobro das de combate. Não por exibição, não por força, por sobrevivência. Porque os romanos voluntariamente transformavam o treinamento em tortura, o que os fazia lutar com uma arma que podia quebrar uma mão se tropeçasse por um instante. E o que se escondia por trás desta estranha crueldade que chamavam de disciplina, mas sentiam como dor? A resposta a esta pergunta está na própria essência da máquina militar romana. O historiador antigo Vegésio escrevia que os legionários eram treinados para lutar com espadas que pesavam o dobro das verdadeiras, para que o combate real lhes parecesse mais fácil do que o treinamento. Este princípio tornou-se a pedra angular da preparação do exército romano. Assim se formava a resistência, de que dependia o destino da legião. Estas espadas chamavam-se rudis, uma arma de treinamento de madeira, mas com uma lâmina pesada, para que a mão do guerreiro se habituasse à carga extrema. Imagine como isto parecia. Uma espada de madeira, encharcada de suor, escorrega na palma da mão, os músculos ardem, a respiração falha e o centurião não dava trégua. Cada golpe era praticado centenas de vezes, até que o corpo começasse a mover-se sozinho, sem pensamento, sem dúvida. Eles treinavam não por força, mas por automatismo, para que na batalha real não pensassem, apenas agir. Este treinamento não era uma lenda romântica. Achados arqueológicos sob Cartago e Mainz mostram restos de espadas de treinamento de madeira, polidas até a lisura por milhares de golpes. Isto significa que o que Vegésio descrevia não é apenas uma bela metáfora. Isto é o rasto do seu suor, coagulado na madeira. Tal abordagem os romanos chamavam com a palavra disciplina. Não apenas disciplina, mas uma obrigação sagrada. Para o legionário, ela significava mais do que a vida. Quebrá-la significa comprometer toda a formação, todo o exército, todo o império. O centurião zelava para que cada golpe, cada passo, fosse executado com a mesma precisão, com que um ferreiro forja uma espada. Este sistema distinguia Roma dos seus inimigos. Os bárbaros confiavam na fúria e no ataque, mas os romanos transformavam a guerra num ofício. Os seus treinamentos assemelhavam-se a uma tortura mecânica, onde o corpo era quebrado, para fortalecer o espírito. Os mais fortes de espírito sobreviviam, os mais fracos desapareciam na sombra, sem deixar nomes. Mas era precisamente destes treinamentos que nasciam aqueles que depois resistiam ao ataque de exércitos inteiros. E, no entanto, nesta rigorosidade mecânica escondia-se um enigma. Por que levar o treinamento ao limite da resistência humana, se o inimigo de qualquer forma morreria com um simples golpe? A resposta não reside na batalha, mas no caminho, que começava muito antes dela, ainda no momento em que o legionário vestia pela primeira vez a sua armadura. Quando o recruta entrava pela primeira vez no acampamento da legião, ele não via nem glória, nem ouro, nem futuros triunfos. À sua frente havia um fosso de lama, montes de tendas e o cheiro de suor, ferro e carne defumada. Aqui começava a sua vida, e terminava a anterior. Antes que lhe confiassem uma espada verdadeira, ele tinha de provar que era capaz de suportar a mais severa escola de resistência do mundo antigo. A primeira coisa que ele recebia não era uma arma, mas uma pá. E não porque os romanos não soubessem lutar, mas porque cada exército vivia num acampamento, que era construído de novo todos os dias. Era um símbolo de ordem. O acampamento tinha de ser nivelado ao centímetro, o fosso de uma profundidade específica, a muralha de terra de uma altura exata. Até o pernoite se transformava em treinamento. Historiadores escreviam que os centuriões verificavam para que os soldados cavassem no fosso com o mesmo empenho com que depois iriam romper a formação inimiga.
Só depois de semanas de tal preparação, o recruta recebia a espada de treinamento, o pesado rudis, e um escudo de vime, que chamavam de scutum. Este escudo tinha quase 1,5 metros de altura e pesava até 12 quilos. Mas para os treinamentos os centuriões o sobrecarregavam com pedras, para que as mãos do soldado não tivessem descanso. Sob o sol da Itália ou sob as chuvas da Gália, o legionário desferia golpes em postes cravados no chão. Estes salvos de madeira chamavam-se pali. Eles simbolizavam o inimigo. Os golpes tinham de ser desferidos com precisão, na garganta, no rosto, na virilha, onde se podia matar mais rapidamente. Vegecio escrevia que a norma diária consistia em não menos de 2 horas de treinamento contínuo com armas. Mas muitos pesquisadores acreditam que, na prática, os treinamentos duravam mais, enquanto o soldado pudesse segurar a espada. O centurião não contava os golpes, ele contava os erros. Cada movimento incorreto era punido publicamente, com desonra ou chicote. No acampamento não havia lugar para a piedade. Roma construía combatentes, não homens. Foi então que o jovem aprendia o que significava a palavra centúrio, um guerreiro sênior, responsável por uma centena de homens. Mas, na verdade, o centurião era mais do que um comandante. Ele era a disciplina viva, a ordem encarnada. Ele garantia que os passos coincidissem, os golpes soassem em uníssono, a respiração não falhasse. Ele era o instrumento do próprio sistema, no qual o homem se transformava em parte de um mecanismo. Para fortalecer o corpo, os legionários eram forçados a marchar 25 quilômetros com armamento completo. O equipamento pesava quase 40 quilos. Um elmo de bronze, uma cota de malha, lorica hamata, a espada gladius, o dardo pilum e comida para 3 dias. Fisiologistas militares modernos comparam tais cargas como o nível de treinamento de unidades de forças especiais de elite. Mas a diferença é que os romanos faziam isso diariamente, sem suporte médico, sem descanso, sem escolha. Essas marchas eram chamadas de iter magnum, a grande marcha. Em um dia, eles percorriam uma distância que um homem moderno consideraria tortura. E ainda assim, quando a noite caíam junto às fogueiras, ninguém murmurava. O silêncio era parte da disciplina. Apenas o som das pedras de amolar e raras ordens quebravam o silêncio. Os centuriões circulavam pelo acampamento, verificando para que as espadas brilhassem mesmo à noite. Nas camadas arqueológicas sob Glastonbury, foram encontrados mais de uma dezena de fragmentos de espadas de madeira pesadas. Elas jaziam junto a ossos de animais, testemunhando a vida no acampamento. Isso significa que, mesmo longe de Roma, os legionários não paravam os treinamentos. Cada golpe, cada gota de suor, os preparava não apenas para a batalha, mas também para a obediência. E nisso se escondia a grande lógica do exército romano. O treinamento mais difícil que a batalha. Se você sobreviveu no acampamento, você sobreviverá também no campo. Mas mesmo este princípio tinha sua continuação, porque um dia os golpes leves nos postes de madeira eram substituídos por ferro verdadeiro, e então um pequeno erro já não custava um chicote, mas sangue. Assim começava a próxima, a etapa mais cruel, o treinamento em formação real, onde qualquer passo decidia não apenas o destino de um homem, mas também a sobrevivência de toda a linha romana. Ao amanhecer, o ar no acampamento ressoava de metal. Ouviu-se o baque surdo das espadas contra os escudos, o estrondo dos passos, como se a terra tremesse sob o peso da disciplina romana. Era o dia dos exercícios de formação, o momento em que cada legionário se transformava em parte de uma máquina de guerra viva. Se antes ele golpeava um poste de madeira, agora ao lado estavam outros iguais a ele, e qualquer movimento errado poderia desfazer a formação. O centurião caminhava ao longo da linha, com um olhar frio. O erro de um, a ruína de todos. Essas palavras ficaram gravadas na memória de cada um que empunhava uma espada. Os romanos chamavam tal treinamento de exercitatio, a prática sistemática de técnicas como parte da unidade.
Mas esta palavra significava mais do que exercício. Era um teste no qual a interdependência era forjada. Cada guerreiro deveria saber como manter a formação, como levantar o escudo quando a trombeta soava e como marchar em um único ritmo, mesmo quando o chão sob os pés estava coberto de sangue. Políbio escreveu que o exército romano vencia não pela quantidade, mas pela capacidade de se mover como um só corpo. Para conseguir isso, os soldados ficavam horas em formação sob o sol escaldante. O centurião comandava, e a formação avançava. Depois recuava, depois para o lado. Como uma onda que não se quebra, mas contorna os obstáculos. Essa habilidade custava vidas. Se um escudo fosse levantado muito baixo, a lança inimiga passaria pela formação, e o vizinho morreria. Por isso, os treinamentos eram levados ao automatismo. Os músculos deveriam lembrar-se de tudo sozinhos. Uma das formações mais famosas chamava-se testudo, tartaruga. Quando os legionários levantavam os escudos sobre as cabeças e os fechavam pelos lados, eles se transformavam em uma caixa de bronze, impenetrável para flechas. Mas para alcançar a tartaruga ideal, eram necessárias semanas de treinamento. Os escudos deveriam fechar-se firmemente como escamas, sem frestas. Historiadores observam que essa forma de formação salvou os romanos sob uma chuva de flechas na Gália e na Pártia, onde os inimigos atiravam de cima. Um passo errado quebrava toda a formação, e então até guerreiros experientes morriam. Para tais exercícios existiam campos especiais, Campus Martius, Campo de Marte. Ali o chão era coberto de areia, para que as quedas não quebrassem os ossos, mas caíam raramente. O centurião garantia que ninguém caísse. Caiu significa enfraqueceu, e a fraqueza no exército romano não tinha direito à existência. Achados arqueológicos sob Colônia mostraram áreas de terra polidas com areia compactada, vestígios de campos de treinamento. Os cientistas supõem que centenas de guerreiros se exercitavam neles diariamente. A camada de cinzas testemunha. As fogueiras ardiam mesmo à noite, porque os treinamentos não paravam quando o sol se punha. Os legionários praticavam os sinais do trombetista, a mudança de formações, ataques repentinos. O trombetista, ou cornicen, era o nervo do exército. Seus sinais substituíam as palavras. Um som, reorganizar-se. 2. Atacar. 3. Recuar. O centurião apenas observava para que os comandos fossem executados instantaneamente. Essa precisão silenciosa impressionava até os inimigos. O historiador grego Diodoro escreveu que os romanos se moviam sem gritos e caos, como se não fossem pessoas, mas um mecanismo. Tal silêncio era mais terrível do que qualquer grito de guerra. Significava controle. Nesse controle escondia-se a filosofia de Roma, vitória através da ordem. Onde outros se lançavam com fúria, o legionário levantava o escudo em ângulo, cobria o vizinho e esperava o comando. Ele sabia que sua vida era parte da geometria geral da batalha. Para alcançar esse estado, os legionários repetiam as manobras por horas. Políbio escreveu que durante os exercícios, os soldados executavam todas as ações com as armas como se estivessem numa batalha real. Lançavam lanças, desviavam de golpes imaginários, cortavam o ar com a espada, sentindo o seu peso, e novamente fechavam a formação. Todos os dias, a mesma coisa, até a exaustão. Só assim os romanos criavam a sua força invencível, não na lâmina de aço, mas na concordância das mãos, pernas e respiração de centenas de pessoas. Eles não apenas treinavam, eles aprendiam a ser parte de um único coração, que batia regular e sem medo. Mas tudo isso era apenas preparação. O verdadeiro teste começava quando não se ia para a batalha contra um poste ou contra um camarada, mas contra um inimigo vivo, onde tudo o que fora ensinado tinha de funcionar num instante. Era ali que se verificava o preço de cada golpe de espada, mais pesada que a real, e de cada gota de suor derramada nos campos de Marte. Quando o som da trombeta se fazia ouvir, o tempo parecia parar.
No acampamento não se ouvia nem conversas nem risos, apenas o ranger das correias, a respiração pesada e o tilintar das armaduras. Era o sinal do início da preparação para o combate. Proelium imitandum, a imitação da batalha. Tudo o que os legionários aprenderam durante meses agora se unia numa única ação, semelhante a uma guerra real. Mas aqui os inimigos eram os seus próprios. E era por isso que esses treinamentos eram mais assustadores do que uma batalha real. Plutarco escreveu que os romanos consideravam a preparação mais importante do que a própria batalha, porque aquele que derrama suor nos exercícios derrama menos sangue no campo. Essas palavras soavam não como um provérbio, mas como uma lei. Os centuriões organizavam combates entre unidades, onde eram usados escudos e espadas verdadeiras, mas sem fio. Tais exercícios eram chamados de armatura, exercício de combate em armamento completo. O peso das espadas e escudos era ainda maior do que em batalha, para que os músculos se habituassem à carga e à psique, ao medo. Um dos termos de que os romanos se orgulhavam era gladius, a espada curta do legionário, com cerca de 60 centímetros de comprimento. A sua forma parecia simples, mas nas mãos de um guerreiro treinado tornava-se um relâmpago. O golpe não era desferido de cima, mas de baixo, curto, preciso, no abdômen. Historiadores observam que era precisamente esta técnica que os romanos praticavam por horas. Não grandes arremessos como os dos bárbaros, mas estocadas ocultas e rápidas, que matavam instantaneamente. Quando a legião se alinhava para o treinamento, a formação parecia uma parede de metal. As primeiras fileiras seguravam o scutum, grandes escudos retangulares, unindo-os num monólito. Atrás deles estavam os lanceiros com o pilum, uma pesada lança de arremesso. Esta formação lembrava uma fortaleza viva. Políbio escreveu que durante os exercícios os soldados realizavam todas as ações com as armas como se estivessem numa batalha real. Lançavam lanças, desviavam de golpes imaginários, cortavam o ar com a espada sentindo o seu peso, e novamente fechavam a formação. Todos os dias, o mesmo, até a exaustão. Só assim os romanos criavam a sua força invencível, não na lâmina de aço, mas na harmonia das mãos, pernas e respiração de centenas de pessoas. Eles não apenas treinavam, eles aprendiam a ser parte de um único coração, que batia regular e sem medo. Mas tudo isso era apenas preparação. O verdadeiro teste começava quando se ia para a batalha não contra um poste e nem contra um camarada, mas contra um inimigo vivo, onde tudo o que fora ensinado deveria funcionar em um instante. Era ali que se verificava o preço de cada golpe de espada, mais pesada do que a real, e de cada gota de suor derramada nos campos de Marte. Quando o som da trombeta ressoava, o tempo parecia parar. No acampamento não se ouvia nem conversas, nem risos, apenas o ranger das correias, a respiração pesada e o tilintar das armaduras. Era o sinal do início da preparação para o combate. Proelium imitandum, a imitação da batalha. Tudo o que os legionários aprenderam durante meses agora se unia numa única ação, semelhante a uma guerra real. Mas aqui os inimigos eram os seus próprios, e era por isso que esses treinamentos eram mais assustadores do que uma batalha real. Plutarco escreveu que os romanos consideravam a preparação mais importante do que a própria batalha, porque aquele que derrama suor nos exercícios derrama menos sangue no campo. Essas palavras soavam não como um provérbio, mas como uma lei. Os centuriões organizavam combates entre unidades, onde eram utilizados escudos e espadas verdadeiras, mas sem fio. Tais exercícios eram chamados de armatura, exercício de combate em armamento completo. O peso das espadas e escudos era ainda maior do que em batalha, para que os músculos se habituassem à carga, e a psique ao medo. Um dos termos de que os romanos se orgulhavam era gladius, a espada curta do legionário, com cerca de 60 centímetros de comprimento. A sua forma parecia simples, mas nas mãos de um guerreiro treinado tornava-se um relâmpago. O golpe não era desferido de cima, mas de baixo, curto, preciso, no abdômen.
Historiadores observam que era precisamente esta técnica que os romanos praticavam por horas. Não amplos movimentos como os dos bárbaros, mas estocadas ocultas e rápidas que matavam instantaneamente. Quando a legião se alinhava para o treinamento, a formação parecia uma parede de metal. As primeiras fileiras seguravam o escutum, grandes escudos retangulares, unindo-os num monólito. Atrás deles estavam os lanceiros com o pilum, uma pesada lança de arremesso. Esta formação lembrava uma fortaleza viva. O centurião dava a ordem, o trombetista dava o sinal, e os guerreiros lançavam as lanças simultaneamente, depois desembainhavam as espadas e avançavam. A precisão dos movimentos era impressionante. Políbio escreveu que não era uma batalha, mas um espetáculo de força e ordem, onde cada erro podia custar a um homem a carreira, ou o respeito dos colegas. Para aumentar o efeito do medo, nesses treinamentos eram utilizados elementos reais de caos de combate. Servos acendiam tochas, criando fumaça e calor. Os tamborileiros batiam na pele, imitando o estrondo da batalha. Às vezes, o centurião dava ordens confusas, de propósito, verificando a rapidez com que os legionários conseguiam se reorganizar. Errou, e o vizinho o empurrará, porque a formação deve permanecer intacta. Cada golpe no escudo ecoava por toda a formação, como se um enorme peito estivesse batendo. Achados arqueológicos confirmam as descrições dos autores antigos. Perto do acampamento em Vindobona, atual Viena, foi encontrado um campo com muitas marcas de lanças e vestígios carbonizados, provavelmente um local de treinamentos semelhantes. Isso não era apenas preparação, era a arte da imitação. Os legionários tinham que se acostumar à fumaça, aos gritos, ao cheiro de sangue. Historiadores acreditam que durante tais exercícios não era raro haver ferimentos, e às vezes até mortes. Mas mesmo o sangue no treinamento era percebido como parte do ideal romano, virtus, que significava não apenas coragem, mas bravura combinada com autocontrole. Morrer durante o treinamento era considerado mais honroso do que viver como um covarde no campo de batalha. O filósofo Sêneca escreveu que o romano aprende com o sofrimento, como o ferreiro com o fogo. E, de fato, o treinamento na legião era uma combustão constante. Primeiro o corpo se quebrava, depois a vontade, depois restava apenas uma coisa: o hábito. O hábito da dor, da fadiga, do medo. Historiadores modernos como Adrian Goldsworthy observam que foi precisamente esse sistema que tornou os romanos invencíveis. Sua força não residia nas armas, mas no fato de que sua mente subjugava o corpo. Eles não lutavam, eles executavam tarefas, como um mecanismo. Mesmo em pânico, eles permaneciam em formação, e no entanto, nessa eficiência desumana escondia-se um paradoxo. Quanto mais mecânico o legionário se tornava, menos humano restava nele. Ele era ensinado a não sentir, a não ter pena, a não hesitar. Mas precisamente essa ausência de hesitação o tornava a principal arma de Roma. E quando chegou a hora da batalha real, eles já não distinguiam onde era treinamento e onde era guerra. Porque para eles, tanto um quanto o outro eram parte de um ritual infinito de sobrevivência. Quando a legião partia para a marcha, a disciplina não terminava. Ela apenas se tornava mais pesada. Cada dia era como a continuação de um pesadelo de treinamento. Só que agora, em vez de postes de madeira, havia diante deles montanhas reais, rios e inimigos. A guerra começava muito antes do confronto com o inimigo. Ela começava na marcha. Os legionários levantavam-se antes do amanhecer. Eles desmontavam o acampamento, desarmavam as tendas, descarregavam o material e seguiam em frente por 20 a 30 quilômetros por dia, carregando consigo tudo o que era necessário para a vida e o combate. O seu apelido Muli Mariani, Mulas de Mário, nasceu na época das reformas de Caio Mário, quando cada soldado tinha de carregar o seu destino às costas. O peso da bagagem chegava a 45 quilogramas. Armas, elmo, cota de malha, pertences pessoais, marmita, comida, ferramentas e uma parte do equipamento comum. Os soldados marchavam em coluna de 4 pessoas por fila.
Cada passo era marcado pelo tambor e pela trombeta. À frente, batedores e porta-estandartes. Atrás deles, as centúrias. Atrás destas, o comboio de suprimentos. Os romanos chamavam a esse movimento agmen ordinatum, ou seja, coluna ordenada. Mesmo em marcha, sua formação permanecia ideal, como se a própria terra obedecesse ao ritmo romano. Políbio escreveu que, em média, a legião percorria 20 milhas romanas por dia, cerca de 30 quilômetros, e depois disso não descansava. À noite, os legionários construíam o acampamento. Todos os dias, um novo. Fossas, paliçada, fosso, torres, postos de guarda. De acordo com o regulamento de Vegésio, não eram alocadas mais de 2 horas para tudo. O acampamento era sagrado. Se não fosse construído de acordo com as regras, ao amanhecer o centurião de serviço poderia ser executado. Tal combinação de esforço físico e moral tornava os legionários quase super-humanos. Fisiologistas modernos calcularam que o gasto energético de um guerreiro romano em marcha excedia 4.500 quilocalorias por dia, o nível de um maratonista que corre diariamente. E, no entanto, os guerreiros aguentavam semanas, meses. A sua ração incluía grãos, sal, vinagre, carne, uma mistura simples, mas nutritiva. Segundo testemunhos de arqueólogos, em alguns acampamentos foram encontrados restos de animais, o que confirma que a carne realmente fazia parte da dieta diária. Mas não era a comida a principal fonte de força. O principal era a disciplina. Aquela mesma regra sagrada que eles veneravam. No acampamento não se podia falar alto, não se podia deixar as armas sem limpar, não se podia discutir com o comandante. Violo. A punição era inevitável. No melhor dos casos, privação da ração. No pior, decimatio, a dizimação, quando cada 10º soldado era executado pela covardia de toda a unidade. Este antigo ritual era mais terrível do que qualquer inimigo. Ele mantinha a legião em obediência não pelo medo da morte, mas pela vergonha perante os camaradas. Os centuriões, por sua vez, não tinham o direito de ter pena das pessoas. Eles eram chamados de spina legionis, a espinha dorsal da legião. Eles recebiam o dobro da ração, mas também tinham o dobro da responsabilidade. Se um soldado raso caísse de cansaço, o centurião o levantava com um golpe da vara, a vitis, símbolo de autoridade. Esta vara de videira era mais temível que uma espada. Um golpe com ela era considerado uma desonra que se lembrava por toda a vida. Arqueólogos modernos encontraram fragmentos de varas de videira e pontas metálicas, o que confirma: a vitis não era um símbolo, mas uma verdadeira arma de disciplina. Historiadores escrevem que foi precisamente este instrumento que criou o que hoje chamaríamos de espírito de combate. Às vezes, durante as marchas, os centuriões organizaban curtos treinamentos directamente no camiño. Na parada, os legionarios tiñan de practicar manobras, formazois o lanzamento de lanzas. Non porque esperasen un ataque, mas porque cada día sen treinamento era considerado un paso para a derrota. Mesmo durante a marcha, o exército permanecía unha escola, onde a lizau era a fadiga, e o exame, a vida. Y no entanto, eran precisamente esas marchas exhaustivas, este traballo eterno y a monotonía que os tornaban invencíveis. Cuando chegaban ao campo de batalla, os inimigos vían persoas cansadas, mas estaban enganados. Diante deles estaban máquinas, para as quais a dor, o calor e a fome non eran inimigos, mas parte do servizo. E quando finalmente o estrondo dos tambores anunciava a aproximação da batalha real, o legionário entendia: tudo o que ele viveu não era um castigo, mas uma preparação. Porque à sua frente o esperava a última e mais terrível prova, a batalha real, onde o peso da espada com o qual ele viveu meses deveria transformar-se na leveza de um golpe que determinaria o destino do império. Finalmente chegava o dia para o qual a legião vivia. A guerra já não era um treinamento e o sangue já não era imaginário. No horizonte levantava-se poeira, o sol ardia nos elmos de bronze
As trombetas chamavam a formação. Tudo o que lhes foi ensinado agora deveria materializar-se num único instante, quando o homem deixava de ser homem e se tornava parte de uma muralha que se move. A legião formava-se em 3 linhas. À frente, os astati, jovens combatentes. Atrás deles, os veteranos, que eram chamados de príncipes. Na retaguarda, os máis experientes, os triari, a última reserva do exército romano. Esta estrutura era chamada de triplex acies, ordem tripla. Polibio a descrevía como uma máquina viva, onde cada parte sabía o seu lugar. E quando o trombetista daba o sinal de ataque, millares de pés movíanse en unísono, como se a propia terra comezase a marchar. Mas o principal segredo non estaba na formación, estaba na sensación de lefeza. Agora que a espada Gladius pesaba a metade do rudis de treinamento, a mão voaba, como a de un danzarino. Cada golpe parecía sen peso, cada bloqueio instantáneo. Iso era aquilo pelo que eles se atormentaban por meses, transformar o peso en lefeza. Os romanos acreditaban que só aquele que se habituaba ao sofrimento podía posuir a verdadeira forza. César escreveu que os legionarios raramente erraban en combate. Mesmo quando perdían oficiais, eles mantiñan a formación. Nisso residia o milagre da máquina romana. Um exército sem cabeça continuava a respirar. O centurião podia morrer, mas a sua centúria não se desmoronava. Cada soldado sabia o que fazer. Eles treinavam precisamente por isso, para que a guerra não os apanhasse de surpresa. Plutarco recordava que durante a batalha de Farsália, os legionários de César lutavam como se estivessem a treinar, sem movimentos desnecessários, sem pânico, com a precisão de um ferreiro que extrai faíscas do metal. Eles não eram heróis. Eles eram artesãos da morte, mas neste ofício sentia-se a grandeza. Cada golpe de Gladius era como uma assinatura sob a lei do império, escrita com o sangue dos inimigos. Quando a batalha terminava, o campo cobria-se de fumaça e silêncio. Os vencidos gemiam, os feridos pediam água, mas os legionários não se apressavam a ajudar. Ordenavam-lhes que limpassem as armas, recolhessem os escudos, contassem os mortos. Mesmo após a vitória, nem descanso nem celebração. Roma não conhecia a piedade, porque a piedade destrói a ordem. Historiadores modernos chamam a este fenômeno de armadura psicológica do legionário. Ele formava-se não em combate, mas nos treinamentos. Meses de dor, medo e cansaço aprendiam a transformar-se em ação sem hesitação. Esta era a sua superpotência. Aquilo que o inimigo chamava de crueldade, para eles era uma forma de sobreviver. Achados arqueológicos sob Numância, na Espanha, mostraram um acampamento do exército romano com ruas retas quase perfeitas e vestígios de fogueiras queimadas. Cientistas notam, mesmo em condições de combate, os romanos mantinham a ordem, como se estivessem na praça de armas. Isto não é apenas disciplina, é uma forma de pensar na qual a ordem é mais forte que o terror. Quando à noite após a vitória eles voltavam ao acampamento, tudo começava de novo. A limpeza das armaduras, o conserto das correias, a verificação das armas. Para eles não existia fim da batalha. Existia apenas o serviço. E algures entre o ruído das pedras de amolar e o estalar das fogueiras ressoava a verdade de Roma. A força nasce na repetição. E é aqui que se revela o mesmo ciclo de onde tudo começou. Porque eles lutavam com espadas, mais pesadas do que as verdadeiras. Porque o peso da espada é o peso do destino. Roma ensinava os seus guerreiros a suportar o invisível para que pudessem vencer o visível. Quando eles iam para a batalha, seus músculos já conheciam a dor, e a mente, o silêncio. Aquele que sabe calar-se sob o peso da dor já é invencível. E agora, sabendo disso, resta apenas uma pergunta. Se você estivesse ao lado deles, sob o sol, com um fardo de 40 quilos nos ombros e uma espada que quebra a mão, você aguentaria pelo menos um dia na formação romana? Pois a força dessas pessoas não está no ferro,
mas no fato de que aprenderam a ser mais fortes que o próprio sofrimento. E talvez seja por isso que Roma caiu, não por causa dos inimigos, mas porque deixou de ensinar seus filhos a segurar uma espada mais pesada do que o necessário.